A conversa particular de Renato com Cristaldo, as orientações e os vídeos mostrados pelo treinador gremista ao meio atacante tricolor que fizeram com que ele desempenhasse muito melhor na última partida. A gente vai falar sobre isso e também sobre o indicativo de que Cristaldo vai ter uma grande concorrência e pode até sair do time. A gente conta tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez para a gente falar sobre Cristaldo. O meia camisa 10 do Grêmio foi o grande nome da partida de ontem, desempenhou muito bem. A gente vai revelar bastidores com que fizeram o Cristaldo mudar o comportamento dele dentro de campo, o que pode resultar aí numa sequência para o camisa 10 gremista que talvez não dure muito. A gente também vai falar sobre isso, uma disputa pela posição de meio armador do Grêmio que o Cristaldo vai ter com o Jefferson Soteldo. Mas antes disso, deixa teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e já ativa as notificações para não perder nada. Seguinte, gente. Ontem o Cristaldo fez talvez uma das suas melhores partidas com a camisa do Grêmio. Estava em todos os lugares do campo, dando carrinho, dando lindos passes. Deu um passe magnífico pro Vidia Sante ontem. Conseguia entrar na área e dar uma assistência. Acabou não saindo do gol na jogada, mas foi muito boa a assistência do Cristaldo. E fez um golaço de fora da área. Tudo isso é reflexo de uma conversa entre Cristaldo e também Renato. Uma conversa particular entre os dois que começou lá atrás, quando o Cristaldo começou a ser preterido no time titular para a entrada de um outro meia ou até um outro volante, como Dodi, do Queiroz e outras opções táticas que o Renato ia colocando no time. Aí o Cristaldo procurou o Renato para saber o que estava acontecendo, se ele não ia mais ser utilizado, se era alguma coisa contra ele. Acabou que eles tiveram uma conversa, o Renato explicou algumas coisas para ele, disse que não tinha nada contra o jogador, era mais uma questão tática, mas prometeu mais oportunidades. Dentro disso, o Renato também mostrou para o Cristaldo, e ele disse ontem em entrevista coletiva, que alguns vídeos de meias que ele gosta, de características e funções e situações que ele gostaria que o Cristaldo fizesse dentro de campo a partir de vídeos de outros meias. E aí o Cristaldo começou a entender o que o Renato quer de um meia armador, que é essa chegada mais próxima do atacante, essa movimentação e participação dentro do jogo, mas também a chegada para finalização, está sempre posicionado perto da jogada e o chute de longa distância que acabou ocasionando também no golaço do Franco Cristaldo ontem. Tudo isso começa a credenciar o Cristaldo para ser sim o camisa 10 titular do Grêmio até agora. E por que eu digo até agora? Eu te conto depois da gente falar de Alcone Pizza. Isso aí, tá aqui, ó, Instagram e WhatsApp da Alcone. Se tu tá procurando aí alguém para fazer teu evento, para alimentar a galera que tu vai estar no teu evento, chama o food truck da Alcone. Eles têm pizzas de massa artesanal de fermentação longa, especialíssimas. Pizza de cone, pizza brotinho. E se tu só quer ficar de boa na tua casa vendo um filminho, chama o cone, pede a tua pizzinha congelada, pega várias já, porque tu vai te apaixonar. Tem de vários sabores. Eu sou fã da de 4 queijos e da portuguesa. Negócio assim, ó, sensacional. Então chama lá o cone que eles fazem uma pizza pra ti. Também tem pizza de low carb, isso aí, 0 carboidrato na massa. Então não perde a chance de chamar eles aqui ou no Instagram ou no WhatsApp. E aí, gente, voltando ao assunto Cristaldo, ontem foi muito elogiado pelo Renato, mas teve um ponto na entrevista coletiva que indicaram que o Cristaldo pode até acabar saindo do time brevemente. Isso porque o Renato foi perguntado sobre a utilização do Soteldo na ascensão do Gustavo Nunes. Se o Soteldo vai perder espaço, se o Gustavo Nunes vai perder espaço. E aí o Renato foi muito claro na minha visão, quando ele diz que craque tem espaço no time. E aí ele tá falando que se ele tem 2 craques, ele vai acabar adaptando um. E aí quando ele fala de 2 craques, ele tá falando do Gustavo Nunes e do Soteldo. Ele não tá falando do Cristaldo. Inclusive, depois ele fala a seguinte frase: o Soteldo jogou muitas vezes por dentro, como meia, inclusive contra mim. Isso indica de que se o Gustavo continuar jogando a bola que tá jogando, e mais uma vez demonstrou isso ontem, o Soteldo pode sim acabar pintando como meia armador do Grêmio e aí acaba sobrando o Cristaldo. Porque eu não consigo ver hoje o Pavon saindo do time, nem o Diego Costa. O Renato joga com centroavante e gosta disso. E o Gustavo tá voando e o Grêmio sabe que não dá pra frear essa ascensão de um jovem jogador. O volante não tem como tu tirar. Se tu tirar um dos volantes, o Grêmio vai ficar totalmente sem marcação. Hoje é um time que não marca tanto.
então vai acabar sobrando para o Cristaldinho nesse sentido. A gente vai aguardar até a recuperação do Soteldo, até lá o Cristaldo deve ser titular, mas vai abrir uma disputa muito interessante pela camisa 10 gremista, pelo meio articulador entre Soteldo e Cristaldo. A gente vai ter que aguardar e essa, é claro, é uma decisão do Renato, né? A gente pode especular o quanto quiser aqui, mas é uma dificuldade que o Renato vai ter, mas eu vejo isso como muito positivo dentro do Grêmio, essa competitividade e essas opções que o Renato vai ter para mudar as partidas e para montar times conforme também o adversário. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada aqui no canal. Beijo!